Olá, hoje eu vou estar apresentando o trabalho de racionalização industrial sobre técnicas de medição de trabalho. A equipe é composta por mim, Larissa e a Luísa. A nossa agenda conta com introdução e contexto histórico, síntese de dados elementares, sistemas de tempos e movimentos predeterminados, estimativa analítica, amostragem da atividade e um quadro comparativo. Introduzindo o nosso trabalho, o objetivo é explicar a importância e a aplicação das técnicas de medição de trabalho. E essas técnicas, elas fazem parte da engenharia de métodos, que é a ciência de estudo dos sistemas de trabalho, que desenvolve métodos e procedimentos para execução de tarefas. E ela é composta principalmente pelo estudo dos métodos e medidas do trabalho. E a sua história está associada ao surgimento da engenharia de produção. Agora, falando um pouco sobre o contexto histórico, as primeiras investigações do trabalho e da produtividade elas foram realizadas no início do século XX, por conta da alta ineficiência e perda de recursos na época, né? Então, essas técnicas elas têm suas raízes na Revolução Industrial, que começou no final do século XVIII e se estendeu até o século XIX. E, por conta da Revolução Industrial, surgiu a necessidade de aumentar a produtividade, né, das primeiras indústrias. E a eficiência nessas fábricas também levou ao desenvolvimento desses métodos sistemáticos para medir e otimizar o trabalho. A primeira técnica de medida de trabalho que vamos abordar é a síntese de dados elementares. E ela é uma técnica essencial e o objetivo dela é determinar o tempo necessário para realizar uma tarefa com um nível de desempenho especificado. E essa técnica ela se baseia na utilização de tempos que já foram obtidos previamente por meio de outros estudos de outros trabalhos que continham elementos semelhantes ou relacionados. E por conta desse estudo que foi feito, é possível criar uma base de referência sólida, permitindo calcular o tempo de novas tarefas de maneira eficiente e precisa. Então, os passos para fazer uma síntese de dados elementares são, primeiramente, coletar os dados de estudos anteriores que analisaram trabalhos semelhantes. Então, por exemplo, se eu quero montar um móvel, saber quanto tempo eu vou levar para montar um móvel, eu vou atrás de pessoas que montaram um móvel parecido e separar por elemento, ver quanto tempo cada elemento teve e a partir disso vou descobrir quanto tempo eu vou levar para montar o móvel que eu quero. Então, o primeiro passo é coletar dados de estudos anteriores e depois dividir em elementos básicos, que são as menores unidades. Então, para montar um móvel, eu vou separar por exemplo, fixar parafusos, por pequenas atividades e medindo o tempo dessas pequenas atividades. E os tempos são comparados com os tempos de outros estudos e, se caso for necessário fazer ajustes, você vai fazendo para adaptar o tempo a um novo contexto ou uma outra condição de trabalho. E após ajustar esses tempos, eles são somados para determinar o tempo total necessário para completar a atividade, lembrando que o nível de desempenho desejado já é estabelecido anteriormente. A outra técnica é o sistema de tempos e movimentos, e é uma técnica de trabalho através da observação e cronometragem dos operadores padrão, possuindo como resultado o tempo gasto para uma execução de uma tarefa ou de um trabalho sob determinadas circunstâncias e condições por um trabalhador qualificado. E essa técnica ela surgiu a partir dos estudos de Taylor e Gilbert, que desenvolveram seus trabalhos na mesma época, porém a que mais se destacou foi o estudo de tempo de Taylor. E somente em 1930 se conectou o estudo de tempo com o estudo de movimento, complementando um ao outro. Então, os passos num sistema de tempos e movimentos é, primeiramente, ver quais são os movimentos básicos, como, por exemplo, alcançar, agarrar, mover, posicionar,
e classificar de acordo com as suas naturezas e as condições específicas que essa atividade está sendo realizada. E depois, tempos predeterminados, eles são atribuídos a cada movimento básico com base em estudos detalhados e validados previamente. Então, esses movimentos básicos, eles são combinados para formar as atividades completas, necessárias para realizar uma tarefa específica. Ele é bem parecido com a técnica anterior, porém ele é baseado no tempo de movimentos humanos, enquanto a outra técnica era baseada no tempo da execução de uma atividade específica. E depois soma-se todos os tempos obtidos em todos os movimentos básicos necessários para concluir essa tarefa, e a partir disso é possível determinar o tempo total, em um nível de desempenho definido também. Bom, partindo então para a amostragem da atividade, uma outra técnica muito usual também, a gente tem sim a importância dela devido ao grande número de observações instantâneas. É um período de tempo de observação em que eu vou pegar um grupo de trabalhadores, um grupo de máquinas ou um grupo de processos que estão sendo executados, e a sua grande importância é porque através desses dados a gente sabe muito bem que através desses dados coletados a gente consegue aperfeiçoá-los, fazendo estimativas para que a gente faça algumas referências e tirar algumas conclusões. Mas a gente tem, então, esse processo de amostragem, três principais etapas, né? Que a primeira é a coleta, né? Você precisa de coletar os dados, as amostras, para você conseguir tirar algumas inferências. A segunda etapa é a preparação da amostra. Então, é você conseguir colocar, separar todas elas direitinho, com cada processo, com cada trabalhador, qual que é o tempo, né, de retrabalho, ou o tempo, né, ocioso do trabalhador ou da máquina, é você conseguir colocar eles separadinhos para na terceira etapa você conseguir fazer uma análise, é você preparar a amostra para análise. Então, é você entender quais dados serão necessários para poder você conseguir fazer uma análise eficiente. E por que que essa amostra, né, da atividade, por que que essa técnica é tão importante? Porque ó, a partir desses dados coletados, dessas amostras compreendidas, né, de uma população no geral, a gente consegue tirar algumas referências de outras técnicas. Você consegue fazer estimativas ou de retrabalho, ou de tempo ocioso, estimativas, igual eu falei anteriormente, né, para quanto tempo de produção eu vou precisar para aquele determinado produto, quanto tempo para aquele serviço. Então, é uma técnica usada de referência para outras técnicas e que teve uma grande evolução com o passar do tempo. E nesse quesito, a gente tem a definição do objetivo, então a principal função é definir o objetivo claramente para você alocar os recursos ou identificar as atividades que causam os gargalos, né? É planejar a amostra, determinar o tamanho dela, a referência, a frequência, né, das observações. É importante muito você saber o número de amostra que você precisa. Você precisa ter a coleta de dados, que é realizar observações em intervalos regulares ou aleatórios, registrando o estado da atividade no momento da observação. Uma análise dos dados também é você compilar os dados coletados e calcular de acordo com a proporção de tempo. Então, é você saber as ferramentas estatísticas que vão ser usadas, que vão ser mais eficientes para você identificar áreas de melhoria, áreas, igual eu já tinha falado, de tempo ocioso, de retrabalho, para você fazer estimativas para você conseguir quanto tempo eu preciso para fazer aquele produto, né? Quanto se eu vou precisar de mais máquinas ou se eu vou precisar de mais trabalhadores? Quais que são aqueles que estão mais sendo utilizados? E ali também conseguir fazer cálculos de custos, né, para poder reduzir nessa questão também. Trazendo um quadro comparativo das técnicas de medição de trabalho, a gente traz as técnicas de acordo com suas vantagens e desvantagens. Começando pela síntese de dados elementares, a gente tem algumas vantagens, uma vez que ela baseia esses seus dados em históricos, né, em dados já utilizados anteriormente, já medidos anteriormente e comprovados. Ela também ajuda na padronização de processos e reduz a necessidade de cronometragem contínua. Então, você tem ali dados anteriormente já medidos com padronização, né, em que eles vão ser, não há necessidade maiores de cronometrar sempre.
Mas algumas desvantagens existem, né? Por quê? Porque ela pode não considerar variações específicas do trabalho atual, então, por ela basear em dados históricos, se tiver alguma variação atual, ela não recolhe esses dados. Ela exige também uma base de dados extensa, então você tem que ter, de acordo com cada trabalhador, de acordo com cada processo, dados assim extensos, e ela pode ser complexa e demorado para atualizar. Então tem uma desvantagem aí porque pode ser o maior trabalho utilizado. No sistema de tempos e movimentos predeterminados, a gente tem as vantagens que fornece uma medida precisa e detalhada do tempo necessária. Ela é útil para novas tarefas sem histórico de tempos, um quesito que na síntese de dados elementares tem um dado histórico. E o sistema de tempos e movimentos ele tem uma facilidade na identificação de melhoria de processos, o que é um ponto muito requisitado. Algumas desvantagens é porque ela é difícil de aplicar nas tarefas não padronizadas, ela requer treinamento, conhecimento especializado daquele que vai executar, e ele pode ser caro e demorado para implementar. Já na estimativa analítica, a gente vê um rápido e flexível processo, onde que ele é adequado para tarefas não repetitivas. Então, se você tiver tarefas que não se repetem com frequência, tarefas que mudam de acordo, né, ou com o turno, ou com o trabalho, ou com o processo, ela é bem legal. Também requer menos dados históricos, então é uma estimativa que você vai inicialmente fazer, né, uma estimativa de onde você consegue obter os dados através da amostragem de atividade, por exemplo, e ela pode ser ajustada rapidamente conforme necessário. Então, se eu tenho diferentes métodos, diferentes processos, diferentes trabalhos, diferentes formas de grupos de trabalhadores, de turnos, enfim, ela é bem rapidinha. Mas desvantagens é por ela ser menos precisa em comparação em outras técnicas. Ela é fortemente dependente da experiência do analista e ela pode ser subjetiva, então é uma estimativa. Então, quando você tem uma estimativa, você não é certeiro naquilo que você quer. E a amostragem de atividade, a gente fornece uma visão geral do uso do tempo em várias atividades. A gente também tem, ela requer menos recursos de tempo de observação, isso é bem bacana, porque você não toma tanto tempo do trabalhador que está fazendo essa análise, né? E a utilização para identificar áreas de ineficiência. Então, ela é útil ali, bem frequente nisso. Mas ela é menos detalhada, né? Pode não capturar todas as variações de trabalho, ela pode ser menos precisa e ela depende da frequência e representatividade das amostras coletadas. Então, se aquela amostra naquele dia ou naquele período foi legal, pode ser que ela não seja legal para uma outra semana. Então, varia de acordo também ali com o tempo, com a frequência, depende muito desse ponto. E diante, então, tudo que vimos, a gente traz a importância dessas técnicas apresentadas e comparadas aí umas com as outras, onde que a gente vê a sua fundamentação nas empresas, né, por permitir a otimização de processos, conseguir fazer uma melhoria na eficiência, o aumento da produtividade, né, e principalmente pelo lado de você conseguir identificar os recursos necessários para realizar determinadas tarefas, né, são atividades, são técnicas, assim, que ajudam a identificar gargalos, eliminar os desperdícios, implementar também melhorias contínuas, onde que a gente sabe onde que vai ser necessário quanto de funcionário, quanto de máquina, o que está sendo de retrabalho, o que eu posso eliminar. Então, é algo também que eu consigo ter tomadas de decisões, ajuda também ali, né, nas tomadas de decisões, e além de facilitar a alocação de recursos e proporcionar também a definição de metas realistas. Com quanto tempo eu vou conseguir, né, com quantos trabalhadores, se eu preciso de tal data, eu vou ter que colocar mais pessoas, eu vou poder trabalhar de acordo com o meu ritmo de trabalho. Além também de facilitar muito de ajudar muito, né, no quesito de custos. Então, eu vou conseguir fazer meus cálculos de custos, né, fazer melhorias contínuas no meu processo através dessa medição do trabalho que eu vou ter. Temos aqui algumas referências utilizadas durante o nosso trabalho, que a gente pesquisou, utilizou, e agradecemos, né, pelo trabalho, pelo período, pela etapa aí, pelo semestre que a gente conseguiu passar. Eu acho que foi de muito aprendizado, foi muito agregador, né, podemos dizer assim.
e até mais. Tchau, tchau.